utilizar a prática do minimalismo para que a gente possa ter mais tempo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o episódio 10 da nossa série Vida Minimalista. É uma série que eu tô produzindo aqui para o meu canal, onde a gente fala sobre como que a gente pode viver a vida minimalista de uma forma mais leve, mais simples, mais tranquila, para que a gente possa então ter mais tempo, mais espaço e mais recursos financeiros para aproveitar com o que é realmente importante nas nossas vidas. Esse aqui é o episódio 10, onde nós vamos falar um pouquinho da relação do minimalismo com as nossas atividades para que a gente possa ter mais tempo. Se você ainda não assistiu os outros episódios dessa série, eu vou deixar o link aqui em cima para que você consiga acessar os vídeos depois desse vídeo aqui, ok? O minimalismo nos ajuda a remover das nossas vidas os excessos, nos ajuda a remover tudo aquilo que já não é mais importante pra gente, que não é mais útil, o que não nos agrada ou que não nos traz mais alegria. E é muito fácil da gente conseguir perceber isso com os objetos, porque a gente pega um objeto e vai analisar quão relevante aquilo é nas nossas vidas, se a gente usa, se aquilo é importante pra gente. Mas o ponto é que a gente consegue fazer isso em outras áreas da nossa vida. A gente consegue fazer esse tipo de análise em todas as áreas da nossa vida, na verdade. Nos relacionamentos, nas atividades que a gente acaba desempenhando, nas nossas escolhas de vida. A gente pode aplicar tudo isso para nossa vida. Mas eu quero te mostrar aqui com esse vídeo que nós podemos sim aplicar a essência do minimalismo na nossa relação com as nossas atividades. Nós podemos sim avaliar as nossas atividades, entender o que é relevante e o que não é relevante para as nossas vidas, para que a gente de fato consiga aproveitar o nosso tempo com o que é realmente útil e importante em nossas vidas. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, desejamos ter mais tempo. Provavelmente você já se pegou pensando, poxa, eu queria ter mais tempo para passar com alguém que eu gosto. Eu queria ter mais tempo para praticar algum esporte, para fazer exercício, para estudar, para arrumar minha casa, para aprender algo novo. Não importa. Todo mundo, em algum momento da sua vida, desejou ter mais tempo. E nesse vídeo eu vou te falar exatamente como a essência do minimalismo pode te ajudar a aproveitar melhor o seu tempo. Porque a verdade é uma só. Todos nós no mundo temos 24 horas por dia. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Compreendendo que todos nós temos esse mesmo tempo, né? As 24 horas. Então, como é que algumas pessoas conseguem fazer o que precisa, ou seja, conseguem se tornar mais produtivas, fazer o que de fato precisa ser feito, e como que algumas outras pessoas não conseguem ter tempo para nada e muitas vezes acabam procrastinando algumas atividades que são importantes também a serem feitas. Como a gente não consegue controlar o tempo, a gente não pode comprar mais tempo. É diferente de um objeto, é diferente de um serviço. A gente não pode ir numa venda e comprar mais tempo. Então o que a gente precisa fazer? Gerenciar as nossas atividades, tornar as nossas atividades mais essenciais, ou seja, tornar a nossa vida mais intencional, ou seja, eu faço aquilo que realmente eu preciso fazer, não perder o seu tempo com coisas que não são tão importantes. Mas para isso a gente precisa compreender um pouquinho o que a gente realmente está fazendo nas nossas vidas, porque ninguém quer perder tempo à toa, a gente não faz isso de forma racional, de forma intencional. Na verdade, a gente está praticamente agindo no piloto automático. Então, a gente precisa avaliar, analisar como que nós estamos gastando o nosso tempo. Quais são as atividades que nós estamos
desempenhando, que a gente está fazendo e quanto tempo que a gente está gastando com essas atividades. Porque muitas atividades acabam nos sugando muito tempo e a gente não faz isso de forma intencional. A gente não gasta tempo à toa porque a gente quer. Ou então, a gente até sabe que tá perdendo tempo com algumas coisas, mas a gente não consegue sair desse ciclo. Porque se fosse fácil assim, a gente já estaria em outro ritmo, né? As nossas vidas seriam muito mais produtivas e tantas pessoas no mundo não reclamariam tanto dessa dificuldade, dessa necessidade em ter mais tempo. Então é preciso avaliar como que nós estamos gastando o nosso tempo. Quais são as atividades que a gente está realizando que estão sugando muito o nosso tempo? E aí nós precisamos gerenciar essas atividades para que a gente possa incluir na nossa vida aquelas atividades que a gente tem a intenção de fazer, mas que nesse momento a gente não consegue por ter uma vida atolada de atividade para fazer. E novamente, é muito comum a gente dizer que não tem tempo para nada. Muitas vezes a gente nem avalia a importância dessa atividade que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero praticar mais exercício porque eu quero tornar a minha vida mais saudável. Mas muitas vezes quando a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, antes mesmo de avaliar a possibilidade, a gente já diz: eu não tenho tempo. Mas antes de dizer não para qualquer coisa, eu te convido a pensar um pouquinho. Antes da gente dizer que a gente precisa de mais tempo, é preciso pensar por que eu quero mais tempo. Porque se na sua rotina você otimizar ela e você conseguir mais 10, 15, 30 minutos, esses poucos minutos que você consegue já são mais tempo na sua vida, né? Para você aproveitar com alguma coisa. Então, muitas vezes, você precisa compreender por que eu quero mais tempo. Quanto tempo eu preciso para desempenhar isso? Novamente, no exemplo que eu te dei do exercício físico. Você sabe que você precisa ter uma vida mais saudável, precisa praticar alguma atividade física. E aí você precisa pensar, então, em quanto tempo você precisa para conseguir fazer isso. Ou talvez você precise de mais tempo para poder estudar, voltar a estudar. Ou para passar mais tempo com uma pessoa especial. Então, antes de tudo, primeiro, é preciso saber por que você deseja ter mais tempo. E segundo, quanto tempo você precisa para que você consiga fazer o que você deseja fazer. Porque, mais uma vez, se a gente ajusta a nossa rotina e a gente consegue mais 10, 15, 20 minutos, isso já é ter mais tempo. E por que essas perguntas, né? Porque quando eu me faço essas perguntas, porque eu realmente quero ter mais tempo e quanto tempo eu realmente preciso, eu consigo distinguir de forma muito clara uma real necessidade minha, né? Uma necessidade, algo que eu realmente desejo. Eu desejo ter mais tempo para descansar, eu desejo ter mais tempo para praticar alguma atividade física, eu desejo ter mais tempo para estudar, do que aquela simples vontade que muitas vezes eu acabo justificando. Eu não faço isso porque não tenho tempo. Eu não faço aquilo porque não tenho tempo, percebe? A gente faz uma distinção da vontade real, da necessidade real, daquela desculpa para ficar procrastinando uma ação que é importante para você, mas que nesse momento da sua vida não é prioridade. Dessa forma também é agir de forma intencional, sendo muito clara e sincera com você. E é muito importante você fazer essa distinção, considerar, avaliar as reais necessidades, o motivo pelo qual você quer ter mais tempo, para que você passe a tornar as suas ações mais intencionais. Antes de você começar a aplicar várias ferramentas na sua vida e você dizer que elas funcionam ou não funcionam, é importante ter muito claro na sua cabeça o que você realmente deseja, o que você realmente precisa, o que é prioridade na sua vida. E por isso que eu recomendo, torne as suas ações mais intencionais. Assim você consegue pensar no que é realmente importante para você e passa a tornar a sua vida de um modo geral
mais intencional. E isso aqui não é agir como um robô, muito longe disso, mas é agir de forma mais objetiva, mais intencional realmente. É claramente estabelecer objetivos. E estabelecer objetivos é muito saudável, muito positivo para a vida de qualquer pessoa. Esse é um ponto. O segundo ponto agora é avaliar como nós estamos gastando o nosso tempo. Analisando, fazendo uma autoanálise, e essa autoanálise ela é muito importante para a gente pelo seguinte: a gente acaba gastando o nosso tempo de várias formas, com coisas que são úteis, são muito importantes, mas com coisas que nem são tão importantes assim pra gente. Com coisas que nos trazem um grande retorno, com coisas que não trazem tanto retorno assim. Eu acho que já falei aqui para vocês sobre a regra 80-20, que é o princípio de Pareto, onde nos diz que 20% das nossas ações representam 80% dos nossos resultados. O que isso quer dizer? Que 20% de tudo que a gente faz representa, de fato, 80% dos nossos resultados. Isso é muita coisa. Então a gente precisa pensar realmente em como a gente está agindo. A gente precisa pensar no que é realmente importante nas nossas vidas. E muitas vezes a gente está deixando o tempo passar, assim, o tempo ir sem nem perceber. E aí a gente precisa fazer uma autoavaliação para perceber onde que a gente está gastando mais tempo. Então é preciso refletir, onde que eu gasto mais tempo? No trânsito? Com tarefas repetitivas? Com tarefas domésticas? Quais são as atividades que me tomam muito tempo, que eu passo muito tempo fazendo aquilo? Tem tarefas que são repetitivas? Tem tarefas que eu faço sozinha, eu tô me sentindo sobrecarregada, sobrecarregado? Eu posso compartilhar essa atividade com outra pessoa ou somente eu posso fazer ela? Ou então eu passo muito tempo buscando um refúgio que é muito similar com o refúgio da compra, que eu já falei aqui sobre vários vídeos aqui. É quando eu não tô me sentindo muito bem comigo ou com a minha vida e acabo buscando algum refúgio como uma recompensa constante. É passar muito tempo assistindo série, é passar muito tempo nas redes sociais, é passar muito tempo no videogame, enfim, fazendo aquelas atividades que podem gerar uma recompensa instantânea naquele momento, mas que a longo prazo podem até prejudicar a minha vida. Então é preciso fazer essa avaliação, e é uma autoavaliação sincera. E é preciso fazer uma autoavaliação sincera, porque é muito difícil alguém dizer para você, olha, faça aquilo outro, como um ajuste, porque na verdade só a gente mesmo consegue de fato perceber onde é que a gente está levando a nossa vida, como que a gente está caminhando. Muitas vezes quando a gente faz perguntas assim, quando a gente faz uma autoavaliação, às vezes a gente fica até um pouco chocado com os resultados que vão sair dali. Mas esse baque, esse choque, ele é importante para que a gente consiga compreender onde é que a gente está levando a nossa vida. E agora, como que a gente consegue então introduzir o conceito do minimalismo nas nossas atividades para que a gente possa então aproveitar o nosso tempo de uma forma mais produtiva, com aquilo que realmente é importante para a gente? E mais uma vez, o minimalismo nos ensina a remover das nossas vidas tudo aquilo que já não é mais útil, importante, que não nos traz alegria, que não nos traz felicidade. E nas atividades é a mesma coisa. Mas a gente precisa fazer aquela autoavaliação e compreender onde que a gente está gastando o nosso tempo, por que a gente está gastando o nosso tempo com essas coisas e compreender que muitas vezes, por exemplo, essas atividades que acabam nos trazendo prazeres momentâneos, a longo prazo elas não vão ser úteis para a gente. Então tentar dar uma reduzida nelas para que a gente possa ir removendo esse tipo de atividades das nossas vidas para que a gente possa então ter mais tempo. Nós mulheres gastamos muito tempo do dia, da semana, da vida com tarefas domésticas, tarefas que são extremamente importantes, que não são muito valorizadas pela nossa sociedade, infelizmente. Talvez um dia as pessoas comecem a acordar para isso, mas que são importantes e precisam ser feitas.
Então, como que a gente consegue simplificar isso e tornar isso mais rápido, mais simples, não perder tanto tempo? Uma forma é automatizar algumas coisas. Então, a máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, o robozinho, o aspirador de pó, toda essa tecnologia nos ajuda bastante. Mas também é interessante a gente também utilizar o minimalismo para remover esses objetos da nossa vida que não servem mais pra gente, para que a gente não precise passar tanto tempo arrumando a bagunça, para que a gente não precise passar tanto tempo só arrumando aqueles objetos que a gente nem utiliza mais. Então, fazer essa relação é muito importante. Por isso que eu sempre menciono isso. E além disso, sempre que a gente conseguir delegar para outras pessoas, se a gente convive com outras pessoas, é claro, pedir ajuda, envolver essas pessoas, é importante. É importante para a sua vida, para que você consiga ter mais tempo, mas também é importante para que as outras pessoas tenham a responsabilidade de compreender que o trabalho precisa ser feito por todos, porque tudo isso é importante, mas é importante para todo mundo, não só para você. E é claro que existem ferramentas que nos ajudam a gerenciar o tempo, a nos tornar mais produtivos, como o princípio de Pareto, que é o 80-20, e também tem a técnica Pomodoro, que nos ajuda a criar tempos para que a gente consiga se tornar mais concentrado e ter um resultado mais efetivo naquela atividade que a gente está fazendo, ou se você está estudando, enfim. São muito positivas, mas eu acredito de verdade que antes da gente começar a aplicar ferramentas assim, a gente precisa fazer uma autoanálise do quadro geral. Porque se a gente só aplica a ferramenta e gasta muito tempo com uma atividade pequenininha que às vezes não está levando a gente a lugar nenhum, é muito mais efetivo se a gente parar e pensar no que a gente está fazendo. Mas é claro que tudo isso fica muito mais fácil de ser compreendido quando a gente percebe por que a gente realmente quer ter mais tempo. É uma necessidade, eu percebo que eu tenho que mudar a minha vida de alguma forma. Eu percebi que do jeito que tá levando, eu tô ficando muito cansada, muito sobrecarregada. Eu não tô conseguindo fazer aquilo que realmente é importante na minha vida. Ou é apenas aquela desculpa, né, do eu não tenho mais tempo. A gente precisa compreender isso de verdade, para que a gente consiga gerenciar as nossas atividades, para que de fato a gente possa ter tempo para aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. E você, como que você está gastando o seu tempo? Fácil gerenciar o tempo? É difícil gerenciar o tempo? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar responder você. E com certeza o seu comentário pode ajudar outras pessoas. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!